Olá, gente. Continuando com a oração subordinada, substantiva subjetiva, que é aquela que exerce função de sujeito da oração. Hoje, nessa aula de agora, a gente vai trazer algumas regrinhas para vocês fixarem, tá? Então, voltando com esse exemplo aqui, é importante, oração principal, que você conheça o passado do seu país, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como é que eu sei? Porque eu faço a pergunta da oração principal. O que é importante? Se a resposta estiver na oração subordinada e o sujeito também estiver lá, o sujeito da resposta, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O que é importante? Que você conheça o passado. Então, você é o sujeito, está na subordinada, logo ela é subjetiva, tá? Esse exemplo já foi dado na aula anterior, só retomando. Eu trouxe aqui, mas foque só na primeira, tá? Porque as outras a gente não viu ainda. Primeiro, subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito. Ou outro exemplo, é possível. Oração principal. O que é possível? Que ela viaje outra vez. Ela é o sujeito da oração. E o sujeito da oração está na oração subordinada. Ok? Lembrando que possível não é um verbo, então não pode ser objeto direto, porque para ser objeto direto o verbo tem que estar lá, na subordinada, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da definição de sujeito para que não fique turbado, né? Sujeito é o termo sobre o qual se faz a declaração, é o termo com o qual o verbo concorda. Então, eu tenho o sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, que é indeterminado, e oculto, né? Então, voltando para a subjetiva. Quando ela exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal, é a oração subjetiva. É fundamental. O que é fundamental? O seu comparecimento à reunião. Então, o seu comparecimento à reunião é o sujeito. Então, é fundamental que você compareça à reunião. Quando eu coloco esse que, aí eu já estou transformando a frase em uma oração subordinada, tá? Então, o que é essa conjunção subordinativa que faz a ligação? Lembra que eu falei? Depois do que é sempre subordinado? Então, eu tenho é fundamental como oração principal, que você compareça à reunião como oração subordinada. O sujeito da oração está na subordinada, logo ela é uma subordinada subjetiva. Atenção para uma regrinha. Observe que a oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso. Assim, temos um período simples. É fundamental isso, é fundamental aquilo. E outra coisa que a gente observa, para a gente não confundir subordinada subjetiva com qualquer outra subordinada. Na oração principal, geralmente não tem um verbo transitivo nem intransitivo, é sempre um verbo de ligação. O é sempre de ligação. E depois do eu nunca tenho um verbo principal, como pegar, comer, sair, trabalhar. Eu não tenho, eu tenho sempre um substantivo. Fundamental, necessário, preciso, entendeu? Porque aí o que vem depois não tem como ser objeto direto. Só é objeto direto se o que está antes, só é objeto direto se o verbo pedir. Então, fundamental não é verbo, necessário não é verbo, preciso não é verbo, é preciso, não é verbo. Então, eu não vou ter um objeto direto, eu vou ter sempre um sujeito que o verbo vai pedir. Então, por isso que a oração que começa com a principal assim é sempre a oração subjetiva. É só uma regrinha para vocês, uma dica, né? Então, vamos ver algumas estruturas típicas da oração principal. Verbo de ligação, mas predicativa e construção, do tipo é bom, é útil. Essas são as ocorrências quando eu tenho subordinada subjetiva. É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Por exemplo, é bom, oração principal, que você compareça à minha festa, oração subordinada. Quem é o sujeito dessa oração aí? Você compareça, né? Que você. E você tá onde? Na subordinada. Se tá na subordinada, essa oração é uma oração substantiva subjetiva. Expressões na voz passiva. A gente já viu voz passiva no passado. Quando eu tenho uma voz passiva, eu também tenho uma subjetiva.
Sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado. Por exemplo, sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Quem é o sujeito? Aline. Aline está onde? Na subordinada. Porque a principal é sabe-se. Que a Aline não gosta de Pedro. Então, depois do que é subordinada. O sujeito está na subordinada. Se o sujeito está na subordinada, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Convém que não se atrase. É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro. Então, eu tenho, convém que não se atrase na entrevista. Observe, quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. A gente viu isso logo no comecinho, quando eu estava explicando o subjetivo, que é a regrinha. O verbo está sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Então, é útil, é conveniente, é necessário, certo? Convém, ocorre, acontece, admira, importa, cumpre. Sempre na terceira pessoa. Nunca na primeira. Cumpro, admiro, evidencio, comprovo. Nunca assim, nunca na primeira. Sempre na terceira. É conveniente, é certo, parece certo, consta, admira, é sabido, foi anunciado, disse, ficou provado. Compreendem? Essa é uma das dicas para você saber identificar quando a subordinada vai ser subjetiva. Então, além do verbo estar na terceira pessoa, que é uma das dicas mais importantes da gente no momento, tá?